Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatchê vamos. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.
você gosta de economizar nas contas do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis. E tem mais, no App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo que precisa para economizar ainda mais. Vem você também para o Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe. Voz no ar. Sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente. Fala Tchê, é o nosso lugar. Nossa gente pra valorizar. No Potatê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Potatê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potatê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Fala Tchê Podcast, o podcast do Portal Tchê, agora quinta-feira, dia 24, exatamente 9 horas, 21 horas e 6 minutos. E hoje a gente vai trazer aqui para conversar com nós as gurias, 3 gurias do grupo Solidários GV. Um grupo aqui, criado aqui em Getúlio Vargas, né? Que arregaçou as mangas quando o povo gaúcho mais precisou. Na época das enchentes, eles formaram um grande grupo que ajudaram diversas pessoas e ainda está ativo ajudando mais pessoas em diversos locais aqui. Quando as pessoas precisam, eles estão lá para ajudar. Então, eu agradeço a presença aqui da Gabriela, da Luana e da Michele. Obrigado por terem aceitado o convite. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito boa noite. Boa noite a todos. É isso aí, guris. Agora a gente vai ter um papo legal aqui, contar a história de vocês, os desafios, né? O que está por trás do Grupo Solidários, né? As dificuldades, né? Como é que funciona o negócio, que poucos sabem, né? É verdade. Só vê nas redes sociais e daqui a pouco não tem noção da dinâmica que tem por trás dos bastidores, né? E antes a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né, meu amor? O que tu acha? Vamos falar daqueles que pagam os boletos ou não? Vamos. Boa noite a todos. O Fala Tchê Podcast conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo Compre Mais, Grupo Raiduc, Rea Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership e Mabel Bernardon. E também contamos com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet e Orange Barbershop. É isso aí. Como é que tu decora tudo isso aí? Eu, se não tiver o bilhete aqui, não sai aqui, ó. Tem que ler, ó. Mas pelo menos vamos falar, ó. Compre mais para você que quer aproveitar as ofertas do fim de semana favorito, de amanhã até domingo, dia 27. Diversas ofertas para você que tem o App Clube. Se não tem, é só ir na loja de aplicativos e baixar que tá tudo certo, vai começar a aproveitar. E a Cressol amanhã, a partir de amanhã, vai ter a inauguração, né, da nova agência lá na cidade de Estação, um ambiente muito bonito, a gente foi visitar hoje lá. Então amanhã, a partir de amanhã, já tem um local novo para atender vocês. E na La Bodega, sexta e sábado, rodízio especial na sexta-feira, chopp caipirinha em dobro, 89 pila. E no sábado, costelão, 12 horas, 99 pila, tá? Então vai lá e já faz uma reserva. E hoje, claro, pizza a 99 pila também ganha um refri 2 litros. E eu quero começar dando um presente para vocês aí, que todo mundo que vem aqui, a gente faz uma lembrancinha da passagem, né? Tá aqui um presente para vocês botar lá na sede. Muito obrigada.
Nós também temos uma lembrança pro Portal Tchê. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de ter aberto as portas para nós. Aqui. Faça bom uso. Muito obrigado. Vamos ver o que é aqui, ó. Vamos ver. O que será que é? Curioso. Ah, eu vou rasgar tudo aqui, né? Sacola vai fora. O que importa é o produto. Aí, ó. Tá Aí, mais uma caneca pra coleção, amor. Uma canequinha aqui. Os Solidários GV, muito obrigado. Portal Tchê personalizada. Que bacana, show de bola, muito obrigado. Nada. E tem outra coisa também, né? Vamos deixar isso aqui ali do ladinho. Temos mais uma lembrança, né? Que na realidade, para nós dos Solidários é algo bem importante, eu diria, que conosco a gente carrega o que a gente fez no ano passado. E hoje a gente trouxe aqui para o estúdio para deixar aqui com vocês. Esse urso é um símbolo de uma das idas a Porto Alegre. Foi em Canoas, no bairro Matias Velho, ajudando no transporte das pessoas que estavam precisando sair de suas casas. A gente encontrou vários brinquedos, né? O intuito era ter encontrado a criança responsável e dona por este, mas infelizmente, né, era muita gente, era multidão em cima de barco e pessoas fugindo, né, de suas casas. A gente trouxe, lavamos e guardamos como um símbolo que vai representar tudo aquilo que a gente fez, que a gente vai falar aqui hoje. Tu sabe que eu também tenho uma lembrança, né? Lá daquele local, que quando a gente foi lá, eu também achei isso aqui, ó. Isso aqui também era de uma criança, né? E daí, que nem eu tenho filho, né? Aí eu fiquei pensando, podia ser um brinquedinho do meu filho, né? Exatamente, que estava lá boiando no meio do E eu barro. trouxe também como uma lembrança. Isso aqui nunca vai ser esquecido, essa situação que a gente viveu, né? Exatamente. E vai ficar junto aqui, então. Vai ficar acompanhado. Agora vai fazer parte. É isso aí. Mas então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender a história de vocês aí, saber como que nasceu esse negócio. Mas primeiro eu quero fazer aquela pergunta que eu faço para todo mundo, né? Fala, tia, quem são vocês? Vai, Michele. Boa noite, eu me chamo Michele, eu sou do ramo da estética e terapeuta capilar. Sou moradora de Getúlio Vargas praticamente a minha vida toda. Sou uma pessoa que me considero conhecida, né? Tenho muitos amigos, família que eu amo e priorizo. E é isso. Prazer. Boa noite, meu nome é Luana Geriguise, mais conhecida como filha do Mano, geralmente, né? E eu também moro em Getúlio, nasci aqui, cresci aqui, fui para alguns lugares, voltei. Hoje eu tenho uma agência de viagens aqui em Getúlio, já vai fazer uns 4 anos, LA Travels. E sou casada, tenho 2 filhos, sou mãe da Lívia e do Lorenzo. E é isso, essa sou eu. Bom, então eu me chamo Gabriela, trabalho na Expresso Hércules, já tenho em meados de uns 6 anos já. Trabalho no ramo de recursos humanos, abrangendo várias áreas. Sou solteira, não tenho filhos e é isso. Sou formada em pedagogia, sou professora também, migrei da área da educação para o transporte devido à pandemia. Acredito que bastante gente me conhece também. E basicamente é isso. Que maravilha. Gurias, como é que vocês fazem para conciliar família, trabalho com essas ações voluntárias aí? Então, na verdade, eu acho que é o que as meninas também vão falar, que sobre os solidários, quando começou, a Michele vai falar um pouquinho sobre isso, todo mundo deixou meio que a vida de lado, né? Porque perante a situação, o que a gente enxergava é que a dor do outro importava muito mais do que a nossa rotina diária. Seria humanamente impossível, né, a gente fechar os olhos e se deparar com aquela situação que estava acontecendo no nosso estado, né? Hoje a gente diz e consegue falar com propriedade que foi a maior tragédia do nosso estado, né? Então a gente não conseguia separar trabalho da nossa rotina dos solidários. A gente literalmente abandonou a vida e nos dedicamos a isso. Abandonamos trabalho, família. Muitos familiares nos acompanharam, né? Mas foi basicamente isso, né, Michele? Isso.
Não foi uma tarefa muito fácil, né? Conciliar nossa vida particular, trabalho com toda essa demanda, né? E tudo que exigia de nós, porque a gente abraçou uma causa muito grande, uma coisa que tomou uma proporção muito grande, né? Que no começo não era para ser desta forma, mas acabou acontecendo. Então a gente teve que parar um pouquinho nossas vidas para dar prioridade para isso, devido ao fato de muitas pessoas confiarem no nosso trabalho, né? E foi isso. A gente teve que dar um jeito, né? Parar um pouquinho do nosso particular. E tudo começou numa conversa, né? E viver os solidários, né? Praticamente 2 meses a gente viveu os solidários. Eu abandonei o meu trabalho e basicamente a agência, né? Eu tenho as meninas que seguraram as pontas. E eu fiquei em torno de umas 2 semanas, uma semana a fio, sem trabalhar. E no caso, meus filhos também, eu não consegui, né? Porque a gente ia lá e ficava até 10, 11 da noite, meia-noite. E, inclusive, a gente se sentiu culpado de voltar a trabalhar. É verdade. Eu me sentia culpada. E pensava, meu Deus, como é que eu vou voltar? E vou vender, e vou falar de viagem. E no meio disso tudo. Então, pesava, sabe? E a gente deitava para dormir. Só tinha isso no Instagram, só tinha isso no Facebook. Nos telefones, A gente era só o olhava dia inteiro, isso noite e inteira. Eu chorava antes de dormir e pensava nisso. Então, foi bem tenso, assim, aquele período. Agora vai fazer já 1 ano, né? Uhum. Dia 1º de maio faz 1 ano do nosso grupo. E no caso da tragédia também, quando tudo começou, né? Então, foi difícil, assim. Foi, principalmente... Eu tenho um filho pequeno, na época ela estava com 2 anos, a mais nova. Então, tem mais uma integrante do grupo também, que tem filho pequeno. E a gente largou tudo ali para ajudar, né? E tudo começou numa roda de amigos, né, Michele? Isso. Foi numa conversa que a Michele que tramitou, né? A gente foi... Na verdade, a gente foi ajudar nessa região aqui de Erechim, na primeira enchente, né? A gente foi uma manhã. E quando a gente voltou, a nossa intenção era ter como ir mais vezes para ajudar nas limpezas e tudo mais, só que não tinha como, né? E o que a gente decidiu fazer? Já que a gente não pode ir até lá, vamos mobilizar os Amigos, familiares, amigos né? que estavam indo para lá e vamos pelo menos fazer alguma coisa, tipo, nem que for para comer, para alimentar essas pessoas que estão indo e para dar uma mão para quem estava trabalhando, porque lá a comida era difícil para quem estava dentro das casas, para limpar, não conseguiam parar para ir até os locais que forneciam o almoço. Então a gente se juntou ali em 2, 3 para fazer um pão com linguiça. Isso tudo pro Vale do Taquari, antes de acontecer na região metropolitana, né? Que foi o caos, veio depois, né? E ninguém imaginava que ia ser tanto assim também, verdade. né? Ninguém nunca pensou, porque aqui, eu vejo por Getúlio aqui, quando alagava aqui as ruas, a gente via só água na perna, na canela. Exato. Isso. Mas aí depois tu vê a altura que a água foi em diversas cidades, assim, arrasou tudo. Ninguém imaginava que ia ser assim. E aí foi que eu não me recordo bem como foi, mas eu caí no grupo que a Michele criou, né? Vamos fazer um pão com linguiça, né? Era um valor acessível para cada um doar 5, 10 reais, vamos comprar o que dá. Mas o pão com linguiça era pra... Nós iríamos assar e iríamos mandar. Pra mandar pro pessoal. Para mandar pro pessoal. Pelo pessoal que estava indo para essas regiões. Exatamente. Na verdade, começou ali por causa de Barra do Rio Azul. Isso. Né? Foi o ali que a gente início. foi primeiro. O pão com linguiça era para lá, no caso, que é fácil de levar e era perto, Isso. né? Sim. Só que nesse meio tempo estourou, né? Modo de dizer, aqui no Vale do Taquari também. Pior do que desse outro lado aqui, né? E aí, então, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos tentar mandar algum lanche, alguma coisa, porque o que a gente imaginava? O pessoal não tinha onde cozinhar, não tinha o que fazer, não tinha como nós mandar um litro E nem de onde detergente. comprar, porque arrasou E não tudo. tinha mais onde comprar, né? Então, a gente criou um grupo com 2, 3 pessoas, só que o nosso círculo de amizade é muito amplo, né? Eu tenho um grupo, a Luana tem outro, e a Michele tem outro, e esse grupo foi se proliferando, eu diria, né? Muito e trazendo rápido. muito mais gente, muito rápido. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou a pensar onde que nós vamos fazer. Porque daí, de 100 reais, a gente juntou 500. E quando a gente viu, já estava em 1.000 reais para fazer esse pão com linguiça.
E a gente começou a pensar em lugares. Foi aí que surgiu foi a Jordana Vieira, que em uma conversa com eles lá na casa deles, ela sugeriu nós utilizarmos o CTG Tropilha. O CTG Tropilha estava sendo sede para arrecadar mantimentos, para, num futuro, organizar essa ida para lá, né? Então, eles disponibilizaram espaço para nós, né? Foi onde o povo começou a vir até nós para que nós organizássemos isso. Na verdade, no começo, a gente estava arrecadando só para fazer o alimento para mandar. Pronto. E aí o povo começou a levar, além dos alimentos, roupa, colchão. Tipo, na verdade, a gente foi meio que direcionada sem querer para toda essa dimensão que tomou. Eu estava quietinha, eu comecei a acompanhar elas, eu não participei desse início. Aí eu comecei a acompanhar, pensei, vou ficar na minha. Falei, será que vai precisar? Aí quando eu comecei a ver a movimentação, aí eu apareci lá no CTG, e aí eu vi que eles estavam montados já na cozinha, aquelas panelas gigantes, e aí as mesas cheias, um monte de gente. Eu pensei, meu Deus, realmente o negócio está acontecendo. Aí eu comecei, a partir dali, a ajudar. E aí eu lembro, né, das meninas cozinhando, a gente pedindo se precisava de ajuda, e eu ver as coisas acontecendo. Chegar brinquedo, roupa, material de limpeza, e aí começou a aumentar. E por causa desse número que aumentou drasticamente de uma hora para outra, nós decidimos que nós íamos levar. Por quê? Porque a nossa maior preocupação era que esse alimento chegasse a quem realmente estava precisando, né? Porque a gente viu bastante casos de doações que, infelizmente, não chegavam até as pessoas. As marmitas começaram ali, né? No CTG as marmitas já, né? começaram ali. E, nesse meio tempo, enquanto o pessoal ficou no CTG fazendo o pão com linguiça, nós fomos até Passo Fundo, né, Michele, no Centro de Distribuição da Defesa Civil, para a gente tentar entender a situação e de que forma nós ia começar a ajudar. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação do Automóvel Clube de Estação, que foi um grande parceiro nosso, que a gente fez toda a logística junto de enviar e receber cargas para nós poder dar destino, de que nós precisávamos de não só dos braços, nós precisávamos também de veículos para poder levar esses mantimentos, para poder ir até lá, e as pessoas não precisavam só do pão e linguiça, precisavam muito de comer. A gente tem relatos de famílias que estavam lá recebendo essa comida, que faziam 5, 6 dias que estavam sem comer porque não tinham luz, não tinham onde comprar, né? Porque Arroio do Meio, por exemplo, foi uma cidade que devastou inteirinha. Teve bairros que arrastou, não sobrou uma casa de pé, né? A gente viu isso, ninguém nos contou, né? Então a gente decidiu, de lá em uma ligação para o CTG, né, que o pessoal ia cozinhar também. Então, a gente não fez só o pão com linguiça e levamos marmita, né? Que foi no domingo. A enchente aconteceu na sexta. No domingo, a gente fez isso e levamos até lá. E hoje tem quantos membros ativos no grupo de vocês? Claro que lá naquela época nem tinha como contabilizar. Era muita gente muita ajudando, gente. né? Que foi Exatamente. pro bolo ali. Mas hoje, quantas pessoas ativas tem no grupo de vocês? Hoje nós somos em 10 mulheres, que são fixas, digamos assim, né? Depois que passou todo aquele caos, que a gente foi mobilizando o pessoal e que foram ajudando enquanto estava acontecendo, ainda tinha muita gente desabrigada. Tinha muita gente, né? Como tu falou, não tem como saber. Mas agora nós somos 10 mulheres e nós ficamos para... E aí que foi criado o nome, na verdade, né? Eu não lembro exatamente quando que surgiu o Solidários de Ver, mas acho que foi naquela época que a gente estava no motogrupo. Aí a gente quis continuar, né? E a gente pensou, a gente precisa de um nome. Aí a gente veio com a ideia do Instagram. E aí foi feito um logo. É que, na verdade, como a gente estava indo a campo para ver a situação, para poder ajudar as pessoas, era muita gente lá no meio. E para a gente se identificar, porque como não tinha um celular, nada funcionava em nenhuma dessas cidades, nós precisávamos ser identificados. Que daí surgiu a ideia de nós colocarmos um nome no grupo para que nós chegássemos até essas pessoas e elas soubessem quem nós éramos, né? E aí veio a história do Instagram, para a gente poder divulgar o que nós estávamos fazendo, porque até então era divulgado nas nossas redes sociais, né? Nós utilizamos o nosso Instagram pessoal, né? Cada uma utilizou o seu. E aí a gente começou a usar o Instagram do grupo. Exatamente. Aí a ideia expandiu, né? Depois disso tudo, a gente
Não tem como nem contar nos dedos quantas vezes a gente foi até essas cidades. No Vale do Taquari, a gente com certeza mandou mais de 100 cargas de carretas. Por quê? Porque a gente, além de arrecadar o dinheiro, que a Luana vai falar um pouquinho sobre isso, nós também recebíamos cargas de pessoas de fora. Porque foi uma movimentação muito grande que a gente acabou trazendo empresas parceiras, né? Teve, por exemplo, a Hajduk e a Expresso Hércules, que disponibilizavam a frota deles para puxar esses mantimentos. Então, a gente organizava toda uma logística. Nós tínhamos um centro de distribuição, onde a gente começou no CTG, fomos até o Andantes do Abaúna, né? Sim. Que nós ficamos lá por um tempo. E esse espaço ficou pequeno, devido à proporção que tomou. E a gente foi até o bairro São Cristóvão, que a comunidade disponibilizou a sede para nós. Nós ficamos usando o tempo que foi necessário para seguir com a situação, né? Tivemos a delegacia, que a delegacia era a nossa sede de triagem das roupas, onde a gente separava, porque ainda, infelizmente, tinha gente que doava, né? Coisas que não dava Coisas pra que não usar. dava para reaproveitar. Então, tinha o pessoal Tinha que separar. da DP ali triando, voluntários que iam até lá. Era tudo meio que organizado. A gente separou. Dividiu por setores, né? Exatamente. Dividir, fazer departamentos, assim. Porque... A gente fez uma reuniãozinha entre o grupo, né? Então, onde tinha quem cozinhava, quem fazia a logística, quem organizava as roupas, quem organizava os alimentos para os animais, quem organizava Brinquedo, os brinquedos. Medicamentos. medicamento. Eu ia dizer, é bastante coisa, né? Era Tipo, muita mas teve coisa. alguma liderança de vocês, assim, que meio que norteava, assim, meio que... Ou era todo mundo pegava junto, assim, e tomava Era decisão, mais né? nós que íamos a campo, né? Modo de dizer, para ver, conversava com as pessoas, né? Geralmente com alguém que tinha ligação com prefeitura, né? Com os bairros, que aí eles iam localizando e direcionando, né? O que precisava, o que faltava, o que a gente tinha com quem a gente tinha que conversar. Então, nós mesmos, de lá, a gente meio que ia providenciando, né? Depois, também, as pessoas da própria cidade ligavam, né? Não precisava nem ir mais até lá, eles ligavam e Direcionavam direcionavam o que precisava, para onde, quanto. Porque eu acho que no né? começo rolou muito de todo mundo querer ajudar com material de limpeza, só que tinha lugares que não Isso, adiantava que não nem precisava tinha como levar, limpar, exatamente. Né? Tinha precisava de um caminhão para tirar as coisas de É dentro que, da na casa, verdade, barro, coisa. nem nós tínhamos noção do que era. Por isso que a gente foi a primeira vez até lá. Porque na nossa cabeça era uma coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, não tinha nem ideia do que eu ia ver lá. Tanto que na primeira ida a gente viu muita tragédia. Eu cheguei lá, assim, na verdade, eu paralisei, porque era um cenário de guerra. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Naquela ponta, Eu logo na não chegada em fui Mussum. ver. Eu não quis ir. Era horrível. Então, No primeiro momento, ainda tinha as equipes de resgate buscando por corpos, né? Pessoas desaparecidas, e era um número gigantesco. Tanto que, nesse meio tempo, a gente também auxiliou pessoas da saúde, né? Com materiais, com itens para esse tipo de resgate, né? Porque era bastante. Era uma cena de filme, De guerra mesmo. de né? guerra. E os recursos, assim, por exemplo, o pessoal doava muito alimento, material de limpeza e tudo mais. Mas é questão grana, porque muitas coisas precisavam comprar, entende? E daí, como é que funcionava isso aí? Eu lembro que começou... Eu disponibilizei o meu Pix particular, porque a gente precisava de um Pix só. Tava todo mundo recebendo de todos os lados, digamos assim. E aí não ia dar certo isso, porque um recebia aqui, um recebia lá. A gente precisava... do montante. Centralizar. o dinheiro. E aí eu disponibilizei o meu Pix e eu comecei a falar no meu Instagram. E aí eu tenho vários amigos e conhecidos em vários estados e também fora do Brasil, que moram nos Estados Unidos, por exemplo. E aí as minhas amigas, todas as pessoas que me conhecem, clientes também, começaram a divulgar. Porque divulgavam que eu era uma pessoa de confiança, que me conheciam e que podia doar para aquele Pix, né? Porque tinha muita gente fazendo Pix e tu não sabia quem que tu podia confiar. E não E aí só aqui, começaram. né? Muitos golpes em outros exatamente. locais, né? Verdade. Com a história do Verdade. Pix, Então, né? tinha que ser confiável. Aí, eu divulguei, o pessoal começou a compartilhar. A gente começou a receber muita doação a partir daquele momento.
foi vindo valores pequenos, um pouco maiores também. E aí começou a entrar mais dinheiro, e aí foi indo, até que a gente recebeu valores maiores, né? E aí foi utilizando esse dinheiro, foi guardando principalmente. A gente quis guardar para juntar um montante grande para comprar coisas que as pessoas não iriam doar. Porque todo mundo doava, claro, né? Cada um fazia o seu melhor, o que podia. Comida, produto de limpeza, roupa, brinquedo, enfim, essas coisas que a gente tem em casa muitas vezes, né? E aí não usa mais, enfim. Só que a gente precisava do dinheiro para comprar coisas maiores, coisas que as pessoas não iam doar. Né? Eu não lembro agora, eu não lembro exatamente o que a gente comprava fórmulas de leite, alguns medicamentos, medicamentos controlados, porque tinha locais lá que precisavam, não tinha nem recurso, não tinha nem onde comprar. Por exemplo, remédio, não tinha farmácia, não tinha nada, né? O Hospital de Roca Salles, que foi um dos mais atingidos, né? O Hospital de Roca Salles, a gente conseguiu ajuda com empresas, inclusive foi a Hércules que nos auxiliou nessa busca, que a gente conseguiu comprar todo o medicamento para eles dar um pontapé inicial para voltar às atividades lá, porque era um hospital referência na região, né? Então, como esse estava desativado, eles não tinham para onde recorrer, né? Então, a gente conseguiu uma ajuda não somente com a empresa, mas com várias pessoas que contribuíram com essas medicações, inclusive com pessoas que eram da área da saúde, que estavam nos auxiliando, né? A gente ajudou a montar hospitais de campanha, foi mandado macas, inclusive teve uma parceria com uma amiga nossa daqui, que ela desenvolveu uma maca, tá? Elas montaram ali fizeram um esboço e desenvolveram uma maca que a gente conseguiu, que ela era dobrável, ela era toda articulada, foi uma coisa muito legal. Que foi ali a Marília Bianchi, foi muito massa a ideia dela, e a gente conseguiu mandar essas macas para vários lugares, tá? Que eram de difícil acesso para resgate, mas era muita coisa. Assim, foi muito diversificado, tá? O nosso direcionamento e os mantimentos e tudo que a gente enviava. Foi um pouco de tudo. Foi alimento, limpeza, saúde. Exato. E como é que era para vocês chegar lá? Por exemplo, vocês chegaram lá em Roca Salles, né? Tinha um local que vocês já iam para entregar as coisas? Vocês, que vocês sabiam, não, dá para entregar para essa galera aqui, que eles vão destinar? Porque eu acho que rolou bastante desvio, né? Não a pessoa fazendo para vender ou na maldade, porque estava necessitado e acabavam, né? Pegando às vezes mais quantidade do que precisava. No começo, a gente... na verdade, nós não tínhamos, dias, né? Nos primeiros dias, a gente ia nos centros de distribuição das próprias cidades. Mas como a gente viu a dificuldade das pessoas de conseguirem retirar essas coisas dos centros... Pela parte burocrática, né? A gente começou a fazer a nossa logística aqui. Sai daqui assim, chega lá e entrega para tal pessoa, que essa tal pessoa sabe para onde tem que ir. Às vezes, em algumas casas, alguns bairros diretamente, né? Para ter mais acesso. E aí, o que aconteceu? Na primeira vez que a gente foi, né, Michele? A gente chegou até lá, fomos buscar apoio no centro de distribuição da própria prefeitura da cidade, que foi em Arroio do Meio, né? Por que a gente foi em Arroio do Meio? Porque todas as cidades antes estavam sendo assistidas. E por causa de Arroio do Meio ser mais distante... O acesso também estava bloqueado. Estava bloqueado, tinha que fazer um desvio, né, onde só passava caminhonetes traçada. Então, a gente optou por ir até lá, porque provavelmente a necessidade era maior. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Foi o que a gente enxergou, uma tragédia extremamente gigantesca, né? Adotou lá, né? Adotou uma cidade. E daí a gente acabou adotando a cidade de Arroio do Meio, né? Quando nós nos deparamos lá com a situação de que a prefeitura estava adotando toda aquela burocracia, as pessoas só queriam comer, né? Tinha gente que nós chegávamos com cesta básica, porque a gente foi com um pouco de tudo de início, né? Ninguém queria a comida. Eles queriam algo pronto para poder saciar a fome de dias ali sem comer, porque não tinham onde cozinhar, não tinham onde dormir, né? Parecia uma coisa de louco, o pessoal vindo em cima das caminhonetes, juntando. Então, foi ali que nós decidimos de passar de porta em porta, de bairro em bairro. Entregar em mãos. Entregar em mãos para as pessoas. E como que isso aconteceu? É uma coisa sem explicação, mas os legendários apareceram. Muita gente apareceu. No nosso grupo ali, não só eles, como muitas pessoas, mas eles foram pessoas que nos ajudaram do início ao fim, né?
Eles eram um grupo gigante, então eles nos auxiliavam nesse transporte e nos auxiliavam entregando nas casas para as pessoas. Inclusive aéreo. E inclusive aéreo, exatamente. Locais que não tinha como o acesso por terra de algumas comunidades mais isoladas, em morros, né? Foi aéreo. Bárbaro, né? Não, eu me lembro quando nós fomos lá também, os helicópteros. Era só helicóptero pousando. Ô, cena de guerra mesmo, que nem Cena tu de vê lá guerra. nos outros países lá. Exatamente. As pessoas andavam na rua, a impressão que eu tive das pessoas, elas pareciam zumbis. Elas não tinham paradeiro, não sabiam o que fazer primeiro. Eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? Tipo, Dessa magnitude, não. até a prefeitura, por exemplo. Óbvio que uma burocracia, ela vai organizar um pouco melhor. Porque tu não vai pegar 2 e ele vai ficar 100. Só que naquele momento, como ninguém estava preparado para uma situação dessa, acabou que ninguém conseguia Colapsou controlar. Exatamente, Colapsou foi um tudo. colapso. E a gente também, quando a gente foi, a gente optou por ir direto nas pessoas. casas. Uma que a gente não conhecia ninguém lá, Sim. para destinar, ia ter certeza que ia pro lugar certo. E daí a gente ia direto nas casas, né? E como é que foi para vocês, por exemplo, nesses momentos que vocês foram direto nas pessoas? Como é que foi ver a reação daquelas pessoas lá? Triste. Bem triste. Eu nem fui, porque eu sabia que não ia... Se eu ver criança e ver idoso, acabou. Então, eu acabei não indo porque eu não tenho psicológico para isso. Na verdade, ninguém tem psicológico para aquilo. Mas tem pessoas que aguentam mais. Eu fui porque eu sabia que para mim ia ser ia abalar demais. Não fui. Fiquei aqui fazendo a minha parte, mas não fui. Eu não quis ir. Eu fiquei aqui fazendo o que eu podia, movimentando, mas eu não fui em nenhuma cidade. Eu participei de várias cidades, inclusive na região metropolitana, mas eu acho que o que a gente viu no Vale do Taquari, né, Foi bem Michele, pior. é muito pior. Não, na verdade, não tem como comparar uma situação com a outra, porque é lastimável o que aconteceu, né? Principalmente ver crianças e idosos e os animais, né? Muitos animais mortos. Eu acho que numa cidade, de 10 animais, se sobreviveu 1, foi bastante. É que, na verdade, teve cidades que foram varridas, né? Hoje eu dou um exemplo aqui da nossa cidade, até quem está assistindo vai entender. O supermercado Karpinski ali, naquela subida, onde tem o prédio, provavelmente até o 6º andar, na cidade de Arroio do Meio, foi onde chegou a água, para ter uma noção da proporção do problema deles, né? Foram 2 rios que varreram a cidade, né? Todas as pessoas que foram até lá viram isso, e nada paga o sorriso de uma criança recebendo uma marmita de arroz e feijão, por exemplo, sabe? A gente organizava também pacotes de bolacha com leite, coisas práticas e fáceis, né? Isso, para comer na hora ali. Cara. Bolo, nós recebia muita doação de bolo, a gente teve ajuda da Mamma Mia, da Hits Cake, que o pessoal fazia os bolos e mandava para nós. Não, e da própria população. Isso, teve muita gente, pessoas, muitas mães em casa. Faziam seus bolos. Faziam os seus bolos maravilhosos, bolacha. E no sanduíche dia... a gente fez, de presunto, queijo. Exato. Sanduíche nós organizávamos bastante. O pessoal levou também, nós fomos também, levamos 2 baciadas de sanduíche para consumir na hora lá. E teve um dia também que a gente, me lembro vagamente, no Dia das Mães, né? A gente conseguiu fazer uma movimentação, arrecadamos uns brindezinhos que, por mais difícil que fosse aquela situação, a gente pensava em agradar a mãe. Agradar, né? Então, a gente fez uma campanha, a gente arrecadou brindes, né? Pra elas não esquecerem que era dia delas, né? Gloss, brinco. Conseguimos pessoas que foram lá, fizeram uma recreação, né? A gente não pode deixar de esquecer aqui, de agradecer à prefeitura, porque isso tudo aconteceu também porque a gente tinha um transporte, né? A prefeitura disponibilizava a todo momento, a prefeitura de Getúlio, transporte para levar as pessoas, nos levar até lá. Foram N vezes, não só lá, como na região metropolitana também, né? Então, a gente tinha essa facilidade para chegar até esses lugares por causa desses transportes, né? Claro que teve particular de todas as pessoas que participavam, né? Mas nós tinha um suporte, né, da nossa cidade. Então, a gente conseguiu levar palhaço no Dia das Mães lá, que a gente fez uma recreação. Teve pessoal que doou docinho. Né? Eu lembro da caixinha do docinho individual, né, que a gente entregou também. Então, a gente fez várias coisas nesse meio tempo para também tentar mudar o foco, né? Por mais difícil que fosse, para mudar um pouquinho o foco, porque
tinha muita gente que a gente encontrava lá na rua, que a gente dava comida, que não tinha para onde voltar. Tinha né? pessoas que vinham e não pediam comida. Pediam um abraço. Assim, Bárbara, né? teve uma que me marcou muito, de uma senhora, que ela estava... Acho que deve ter sido a segunda que pegou, maior assim. Ela estava recolhendo algum resto de roupas dela, do marido, que sobraram, assim, e pendurando nessa cerca. E aí a gente parou para auxiliar, né, da comida. E aí ela disse, não. Ela disse, comida a gente tem aqui para mais uns dias, aí o meu marido a gente tem ali. Não, mas não tinha nada, nem a casa, assim. Não sei o que eles fizeram. E aí ela disse, começou a chorar, né, agradecer por a gente estar ali. E aí ela pediu, a única coisa que ela queria era um abraço. Assim. Isso me marcou muito, porque eu acho que naquele momento nem ela sabia mais o que fazer. Sabe? Come, lava, limpa, foge, deixa tudo. Não tinha explicação, assim. Cada um tinha uma necessidade diferente. Eu acho que a gente até imagina como a pessoa se sente, mas a gente nunca vai, Nunca vai saber. conseguir saber Exato. o que realmente se passava na Nunca. cabeça de cada um. Teve lá, uma né? campanha importante que a gente fez também, que a gente imaginava, né? Principalmente as pessoas mais velhas que têm o hábito de acordar cedo e fazer o chimarrão. E o pessoal não tinha mais, né? Sim. Então, a e gente ninguém, fez- eu acho que no começo não pensava em chimarrão, E precisava a só em gente, comida. não sei como foi, mas aconteceu. A gente montou kits de chimarrão, fizemos uma campanha onde uma empresa doou a erva, outro doou a cuia, e o pessoal foi... A gente montou os kits junto com vários voluntários aqui, né? E a gente conseguiu levar. E quando a gente chegou com esses kits de chimarrão, as pessoas choravam, porque muitos comentavam que acordar de manhã tinha que ter o chimarrão, né? Sim. E o pessoal não tinha mais. Então, foi também uma das campanhas fortes, né, que a gente levantou e que a gente levou e que deu certo. A gente começou a pensar, depois de tudo aquilo, que eles são seres humanos e que eles têm desejos, vontades, como a gente. Então, a gente também gosta, né? De comer um doce, de tomar um chimarrão. Então, assim, eles também têm essa vontade, né? E até a Marjana comentou aqui, né? Que ela fez parte disso, a Marjana Tonial. Que é as marmitas, né? Com as mensagens. Então, a gente começou a escrever mensagem Deu uma de repercussão apoio legal isso aí, né? em cima da tampa da marmita, né? Eu não lembro de quem que foi a Até ideia. na Michele Bolsonaro compartilhou. Exatamente. Sim. Aí chegou em mim, veio eu vi que não sei agora, não lembro como, um dentista, eu não lembro de onde ele é. E ele veio me falar, eu fui conversar com ele, ele postou no perfil dele, eu não sei como que eu cheguei no perfil dele, que a mãe dele tinha recebido e que ele tinha achado bem legal aquele gesto, que ele não sabia de onde era. Aí a gente foi contar que era de Getúlio, e eu conversei com ele, né? Ele falou que a mãe dele amou, que foi um gesto de carinho muito legal. E aí a gente viu que a Michele Bolsonaro compartilhou no perfil dela, que foi uma figura pública, né? Que chegou em várias pessoas. Então, virou uma marca registrada também. E a gente colocava a cidade e tal. Então, foi bem legal, assim. A gente fez também... a gente recebeu doação de doces, né? E Era muita coisa. nós montamos os kitzinhos para as crianças. Também tinha uma mensagenzinha, se não me engano, né? Também Um tinha. desenho. Uhum. E para eles ficaram felizes da vida, né? Eu não fui entregar, mas acho que vocês foram. Filmaram também, as crianças super felizes. Porque eles não... A criança é criança, a criança Sim. quer brincar, quer comer doce, né? Então, foram muitas coisas, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive para os tudo muito animais, né? rápido. Para os animais, então, a gente não ajudava somente os cachorros e os gatos. Porque, por exemplo... A gente mandava cargas. No interior, o pessoal tinha gado, tinha porco, né? Então, a gente acabava também pensando nestes. E a gente organizava cargas de Toneladas. ração, de feno, de alimento, né? Para poder ajudar essa bicharada também, né? E em abrigos onde o pessoal ia recolhendo os animais, porque foi um arrastão, né? Tava animal vai saber de quem, né? A gente também organizava brinquedo para eles, porque... a gente também tem o lado humano que pensa nos bichos, né? Então, organizamos também brinquedinho para os animais, comida, produto de limpeza para que essas pessoas pudessem higienizar. Em Arroio do Meio, por exemplo, eles utilizaram um ginásio como o abrigo destes, né? Porque a ONG e mais outros espaços que abrigavam foi tudo devastado, né? Levou tudo embora. Então, a gente também ajudava em tudo isso.
Que bacana. Vamos fazer um intervalinho para tomar um café, pegar uma água, ir no banheiro? Vamos lá. Então é isso aí, galera. Daqui um pouquinho a gente tá de volta, é 5 minutinhos, já estamos retornando aí para continuar essa conversa. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Se você gosta de economizar nas compras do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis.
E tem mais! No App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo o que precisa para economizar ainda mais. Vem você também pro Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe. Voz do ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. Fala Tchê. É isso aí, galera. Então, estamos de volta aqui, exatamente 21 horas e 49 minutos desta quinta-feira. E vamos continuar o papo aqui com essas gurias tri legal aqui, um trio legal. Mas, Gurias, o que mudou dentro de cada uma de vocês depois que vocês viram tudo isso e depois que vocês começaram a ajudar todas essas pessoas? Olha, eu falo por mim, né? É óbvio, né? Que é um misto de sentimentos, né? Na verdade, eu acho que o trabalho voluntário, você não tem que só fazer, você tem que sentir, né? E quando eu falo em sentir, eu estive no Vale do Taquari, na região metropolitana, conheci várias pessoas, vi vários tipos de situações, aqueles que foram mais atingidos, os menos, enfim, que eu acho que o que nos traz de lição é tu sempre enxergar a dor do outro e que isso te faça se sentir uma pessoa melhor. Melhor no sentido de ajudar, de estar perto de quem você realmente ama, se importar com as pessoas, porque às vezes a gente esquece do outro e nem é por querer, né? E sim pela rotina corrida, pelo teu dia a dia. Então, quem faz trabalho voluntário, quem realiza isso, tem essa oportunidade de sentir tudo isso. E, com certeza, é muito gratificante, e eu falo por mim, que o meu desejo é seguir fazendo isso, porque isso me torna uma pessoa melhor, mais humana, mais humilde, e me faz ver as coisas com outros olhos. Então, eu acho que quem tem a oportunidade de realizar o trabalho voluntário, pense nisso, porque é algo sem palavras, é algo surreal. Eu também estava tentando... Na verdade, eu já queria fazer trabalho voluntário, mas eu ainda não tinha encontrado, assim, no que eu vou me firmar, digamos assim. E aí começou com as enchentes ali, a gente brinca que tem amizades também, que vieram por causa das enchentes, né? E que a gente mantém até hoje essas amizades e está aumentando cada vez mais. Então, o trabalho voluntário, ele faz a gente enxergar também o outro lado nosso e ir além. E compartilhar também, sabe? A caridade, né? A caridade é muito importante. Eu acho que todo ser humano precisa disso, né? Que pena que muitas pessoas ainda não encontraram sentido nisso, porque eu demorei também, mas eu acho que nem que seja pouquinho, de vez em quando, não precisa ser sempre, né? Mas numa ação, ou às vezes, tem um evento aqui, uma coisa ali, vai lá, ajuda, faz a tua parte, e é isso, né? Então, a gente acabou firmando esse compromisso, então a gente tem uma obrigação nossa agora, como grupo também, manter. Então, virou um segundo trabalho, obviamente, e realmente voluntário, né? A gente, inclusive, muitas vezes, tira dinheiro do nosso bolso para ajudar e fazer acontecer, né? Então, é sobre isso, assim. O que mudou para mim? Eu acho que eu, como pessoa, me tornei melhor. Consegui ver o lado humano de muitas pessoas e comecei a acreditar que nem tudo está perdido, né? Porque ainda tem bastante pessoas boas no mundo. Ainda tem. No meio de muita maldade, ainda tem muita gente boa. Muita gente. Eu consegui tirar isso.
E mostramos que o povo gaúcho é um povo bem unido, Exatamente. né? Não só do Rio Grande do Sul, né? Veio gente de E- todo o Brasil, né? Exatamente. E abrindo um leque sobre o que a Michelle falou, né, de pessoas boas no mundo, a gente, depois do Vale do Taquari, passou a ajudar a região metropolitana e a gente conheceu uma pessoa lá que, para nós, foi o nosso braço direito. Por quê? Pela distância, a gente não conseguia estar lá acompanhando onde as coisas estavam sendo destinadas, né? E tinha a Gil Casper, que, inclusive, ela está nos assistindo, que ela fez o mesmo trabalho que nós, de formiguinha, e acabou montando um grupão onde nós mandava as coisas para ela e ela dava destino em todas as áreas atingidas na região metropolitana. Então, vocês imaginem a imensidão daquilo e a gente conseguia chegar nas ilhas, nos bairros, enfim, né, em praticamente tudo. Inclusive comida, né? A gente teve um episódio do Seu Souza, aqui de Getúlio, que ele queria mandar para lá a feijoada, né? E a gente fez, e a Gil nos ajudou e chegou até as pessoas. Então, existem muitas pessoas boas no mundo. E, de fato, o trabalho voluntário une as pessoas. E como a Luana disse, o que veio com a enchente permanece, né? As amizades que vieram, a gente brinca, né? Ficaram, né? E isso é muito legal. Que bacana. E qual que foi o maior desafio, né, durante, e qual que é o maior desafio hoje de manter o negócio? O nosso maior desafio, a gente já falou anteriormente, né, um pouquinho, mas o nosso maior desafio era fazer com que essas coisas chegassem às pessoas. E por isso que a gente precisava conhecer pessoas, ver as situações, analisar e para poder confiar nestas para que chegassem nas mãos de todo mundo. A gente teve também uma parceria com o pessoal da UPF, que é a Letícia Stuck, aquela influenciadora. Ela movimentou também muita coisa. A gente fez a logística junto com eles, onde a gente também pegava mantimentos deles e enviava. E, através disso, a gente conseguiu trazer uma equipe médica para o Vale do Taquari, que a gente recepcionou aqui em Getúlio, inclusive, né? Conseguimos transportes aéreos para tal. No meio dessa equipe médica tinha equipes para os animais também, né? Para dar suporte. O pessoal aqui de Getúlio também, que ajudou bastante, veterinários, enfim. E a gente via que o nosso maior desafio não era só ter essas pessoas, era fazer com que esse material chegasse, né? Então, o que a gente pedia bastante? Que essas pessoas nos registrassem, mandassem informações, e eu acho que basicamente foi isso, né? E, no final, tudo dava certo. Sempre chegava, a gente sempre recebia relatos das pessoas recebendo, né? Então, e hoje o nosso maior desafio é manter o grupo, né? Porque a gente começou com 200 voluntários e hoje a gente está em 10 pessoas, né? Temos mais pessoas que nos ajudam? Temos voluntários, mas ativamente hoje nós somos em 10 pessoas, né? Eu faço toda a parte logística, a Luana cuida do financeiro, as meninas correm atrás de doações, porque a gente, no meio disso tudo, a gente construiu uma sede, né? A gente precisava ter um lugar e a gente conseguiu o galpão do Lar da Menina, que foi uma parceria que a gente criou com eles. O galpão estava desativado, com recursos próprios a gente conseguiu fazer a reforma dele, a gente investiu em média uns 25 mil reais, né, Luana? Exatamente. Porque para nós conseguir fazer algum evento beneficente, para a gente poder juntar mais verba, porque o dinheiro... Entrou muito dinheiro? Entrou. Hoje, no montante, acreditamos que deve ter entrado uns 100 mil reais que a gente deu o destino, né? A gente tem nas nossas redes sociais alguma coisa que a gente mostra isso também. Mas o nosso maior desafio, então, é manter isso, porque... E capital de giro também, né? O dinheiro, porque acabou, né? Acaba. Não, e tem despesa mensal, né? E outra, ali E a gente na continua. época, vinha muito dinheiro. Ainda. E como a gente continua até hoje, a gente tenta fazer eventos beneficentes para arrecadar dinheiro. E, infelizmente, nós tivemos eventos que a gente teve prejuízo. Então, é difícil também porque precisa de dinheiro para poder fazer doações, para ajudar instituições, pessoas. E quando tu vê, não tem mais, né? Então, a gente teve que, algumas coisas, como eu falei, desembolsar agora também, porque a gente fez o evento, não foi como a gente esperava. A gente nota que diminuiu muito, né? Baixou, digamos, a poeira, e parece que muitas pessoas acabam também deixando, né? E a gente tenta sempre, porque nesses eventos beneficentes, a gente tenta arrecadar
algumas doações, né? E também a gente tem que pagar. A gente tem que pagar o mercado, a gente tem que comprar, né? Não é dado. Então, tem que pagar bebida, tem que pagar comida. E se a gente não tem lucro, e se não entra dinheiro, e se as pessoas não vão nos eventos, a gente fica sem dinheiro para ajudar ninguém, né? Então, o capital de giro hoje é um grande desafio também. Exato. E o nosso intuito, o nosso objetivo daqui para frente, né? Eu diria, porque a gente já fez várias ações fora as enchentes. No acampamento Farroupilha, a gente atendeu as crianças de todas as escolas. A gente conseguiu fazer uma distribuição de lanches, de bebida, sem custo para esses, porque a gente sabe que aqui na nossa cidade também existem problemas, né? Tanto que existe o Lions e o Rotary que fazem esse trabalho. A gente fez um Natal solidário em parceria com grupos físicos aqui de Getúlio também. A gente conseguiu fazer uma doação para o Lar da Menina, justo que a gente fez essa parceria com eles, né? Então, só que para isso a gente precisa também do apoio das pessoas. Que as pessoas continuem, pelo menos, frequentando, né? Por exemplo, agora nós temos, no próximo dia 10, inclusive vai ficar aqui o nosso convite para todos que estão nos assistindo, né? A gente tem o nosso tradicional Porco no Rolete, que no ano passado a gente fez esse evento para levantar verba para o nosso galpão, porque o nosso galpão, como ele estava desativado, precisou ser reconstruído, inclusive a fiação elétrica, né? Toda a reforma. E tudo aconteceu dentro daquele galpão. A gente poderia passar horas aqui falando, né? Que não seria o tempo suficiente. Então, fica aqui o nosso convite para todas as pessoas, dia 10/5, né? A ficha pode ser adquirida com qualquer uma das integrantes do grupo, né? E também para todas as pessoas que queiram ser voluntário, que gostariam de ajudar e contribuir, porque o nosso objetivo é seguir com isso. Não somente uma instituição em específico, mas a todas as pessoas que a gente puder contribuir, ONGs de animais, né? Agora, esse mês, a gente conseguiu fazer uma doação de ração para a PASC, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer se a gente tiver retorno, né? Não retorno só nosso, mas da comunidade em geral. Exatamente. E também a gente vai fazer o nosso tradicional Arraiá Solidário, que ano passado foi um sucesso. Nós assumimos o piquete no dia 4 de junho do ano passado e fizemos esse arraiá e foi muito legal. A gente conseguiu um bom dinheiro para ajudar na reforma, porque para a Semana Farroupilha a gente precisava estar com o piquete apresentável, né, para receber as pessoas. E esse ano a gente vai estar de novo na Semana Farroupilha. Então, nós temos a Janta do Porco, no dia 10 de maio, e o Arraiá Solidário, no dia 14/6. A gente conta realmente com a população para que vá lá consumir, né, e se divertir para ajudar, né? Tudo é beneficente, nada é para nós. A gente está lá voluntariamente, a gente deixa de fazer qualquer coisa pessoal para trabalhar nesse evento, para atender as pessoas, para cozinhar. Nós temos cozinheiras de mão cheia, inclusive, a comida sempre é muito boa. E a gente conta realmente com vocês, que vocês vão lá prestigiar. E sempre que tiver esses eventos aí, também podem contar com o portal para divulgar, né? A gente sempre faz a divulgação para vocês aí na parceria. Começar. A gente precisa, realmente. E vale uma ressalva, né? Se a gente conseguia mandar 500 marmitas por dia, né? Medicamentos, que a gente tinha pessoas para fazer essas 500 marmitas por dia, por que não a gente não continuar agora com esse projeto, que assim como o Lions, o Rotary fazem, por que não os solidários também, né? Então, a gente conta com o apoio de todas essas pessoas que nos ajudaram ano passado para seguirem conosco, para a gente conseguir fazer uma história bem linda também. E vocês já pensaram em desistir? Várias vezes. Muitas vezes. Uhum. Olha, tiveram dias bem difíceis, assim, até entre nós. A gente não... Inclusive, a gente já deu briga entre a gente, né? Porque são 10 mulheres, todo mundo tem família, tem vida, tem trabalho. Então, realmente, tivemos algumas dificuldades, mas a gente segue firme. Nós temos uma responsabilidade enorme que nós assumimos, principalmente essa questão com dinheiro, né, de outras pessoas. Enfim, comida, né, que é uma responsabilidade também. Fizemos uma mobilização muito grande, porque a gente quer realmente deixar um legado, né? E são 10 mulheres, né, que a gente foi lá, contratou pedreiro, foi atrás, fez, enfim, até a Gabi pode falar melhor disso. Então, o desafio também é esse, e a gente não vai desistir porque a gente pensa nas pessoas, no que a gente pode fazer. Quão grande a gente pode ficar com um trabalho de formiguinha, né? De pouco em pouco. A gente foi aprendendo na prática, errando, inclusive, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né?
Que bacana. E vem cá, e vocês ficam à vontade se vocês querem agradecer os patrocinadores, quem ajudou, né? Isso aí, podem ficar à vontade e agradecer, porque toda ajuda foi bem-vinda também, né? Com certeza. Eu acho que nós temos uma lista gigantesca, né, de pessoas, de empresas que nos ajudaram, né, empresas que seguem nos ajudando, né, para a gente poder idealizar a nossa sede no acampamento Farroupilha. Nós precisamos de patrocinadores, inclusive deixamos aberto este ano para próximos, né. Tivemos a Boxsul, a Expresso Hércules, a Hajduk, que as 3 foram pivôs para que tudo isso acontecesse, né. A Hajduk, desde o primeiro dia, quando a gente começou lá no CTG, disponibilizou o veículo para levar, para buscar, enfim, né. Num geral, várias empresas da nossa cidade, né, Todo meninas? mundo, Todo né? mundo, Nem que fosse né? com R$200, R$500, R$1.000, R$10.000, enfim, todo mundo fez o que podia. Ou a gente recebia muita doação de comida, principalmente, também. Então, muitas pessoas... realmente foi bem legal, assim, o que foi feito, o que aconteceu. E a gente precisa sempre, né, de novos patrocinadores, isso é bem importante. A gente conta, né, com a nossa cidade, com a ajuda das empresas, porque é um trabalho sério, é um trabalho importante, a gente quer levar isso para frente, a gente não quer desistir, a gente não quer que acabe, mas a gente precisa, obviamente, a gente sabe que o dinheiro movimenta, além das ações. As instituições precisam, muitas pessoas precisam, a gente sabe que é isso que é necessário. Então, é muito bem-vindo e a gente conta muito mesmo com a ajuda. É bem importante isso. E também as pessoas que nos ajudaram nos eventos, por exemplo, para a gente poder idealizar a nossa festa junina, que a gente teve atração, né? Tivemos banda, por exemplo, a Vitrola Rock foi gratuitamente nos atender, né? E continuam se disponibilizando. E esperamos que essa parceria continue sempre, né, meninas? Porque isso, de fato, é um eixo muito importante para o trabalho voluntário, né? Então, hoje não tem como nós bancar tudo, senão não sobra nosso caixa, né? Exatamente. Hoje nós temos uma reforma ainda em vista no galpão para colocar energia para o lado de fora, visto que esse ano o palco é do nosso lado, né? Então, a gente precisa de melhorias, por isso desse evento do dia 10, inclusive, né? Às vezes as pessoas pensam, poxa, mas elas arrecadaram tanto dinheiro, onde é que está? Mas é só a gente parar e analisar a nossa economia, né? Que a gente vai ver o quão caro tá as coisas, né? E que... o dinheiro vai. E vai precisa rápido. muito trabalho, né? Isso a gente pode levantar na nossa própria casa, né? Então, por isso a nossa insistência de que as pessoas continuem se mobilizando, continuem ajudando, seja lá de qualquer forma, né? Seja lá o que for. E se não pode ir, divulgar para um amigo, talvez, né, convidar uma pessoa que possa participar, eu acho que isso é importante e vai ajudar bastante. Para que a gente continue. É isso aí, guris. Querem dar mais algum recado? Querem tocar mais algum assunto aí? Fiquem à vontade. Acho que falamos já, né? Eu acho das coisas principais. E eu já tô com fome, tô sentindo cheirinho de pizza. A La Bodega Nós mandou já uma falamos, pizza aí. Não, a gente já praticamente abordou que é importante, que a gente gostaria de trazer aqui. Claro, se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ficaria até amanhã, né? Porque foram feitas inúmeras coisas, mas não tem como, né, mencionar tudo. Sim. E tem as gurias dos bastidores ali, que elas vieram acompanhando aí. Quem que tá ali, quem é que é? Hoje nós temos 2 das integrantes, das 10, né? Estamos em 5 aqui. Tem a Luana Lanfredi e tem a Maristela Vanzo, né? A Maristela foi a nossa coordenadora da triagem de roupas, né? Como a gente citou antes, que a gente era organizada, né? A gente começou errado, mas a gente se organizou, né? E tem mais as outras que estão nos assistindo, né? Estão ali no grupo mandando as mensagens pra Quem gente. que é as gurias? Dá um salve pra elas aí, dá o nome Tem a das Gabi gurias. Krause. Vamos falar os nomes das meninas. Peraí. De todas, né? Vamos falar certo, não vamos esquecer de ninguém. Temos a Gabriela Prause, tem a Emily Marqueto, a Manu Uncini, tem a Milena Rostirola, a Dani Bernieri, nós que estamos aqui, né? E desse grupo que nos ajudou a organizar, tem a Marjana. Sim, a Marjana participou Tonial, desde o início. tem a Carol Bergamini, que a Carol ficou responsável por toda a parte dos animais, de separar, de organizar, porque a gente dividia as porções para não mandar, né, para uma pessoa só. Então, a gente tinha esse trabalho também e a gente fazia tudo aqui. A Maristela organizava as roupas, né? A gente etiquetava por tamanho, por idade. Recebíamos também itens assim de famílias que já mandavam organizado, mas nós tínhamos esse trabalho também, né?
Mas que mão. Exatamente. Bah. Tínhamos a Jéssica, né? A Jéssica lá da Haiduk. Então, a Jéssica também nos ajudava em toda a logística, a organização, organização com o Lions, porque o Lions foi nosso parceiro. Então, também temos todas essas pessoas que continuam As gurias que ajudam na nos cozinha. auxiliando, né? A Temos a Ana, a Vanessa, a dona Regina. a Elis, né? Regina. É bastante gente, né? É Muita bastante gente. gente, É muita gente, né? Bastante gente mesmo. O pessoal da Clínica Pronto Vet, que nos ajudava bastante indo até lá. Do Patas, a Letícia também, né? Nós passaríamos horas aqui citando todos os todo nomes mundo das que pessoas ajudou. que nos a ajudaram. gente não vai lembrar de todo mundo agora, né? Mas quem ajudou sabe, né? A gente sabe, inclusive, a nossa gratidão, né? Que não foi para nós. A gente só fez uma ponte, né? Por boa vontade Chama de querer da ajudar. frente. Isso aí. É isso aí então, gurias. Isso aí. Isso aí. Então tá bom. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Diego. Obrigada por conta com a gente. disponibilizar o portal. Vamos fazer uso fruto disso, né? Verdade. Foi bem legal. Pra gente poder... Até a gente estava lendo, né, alguns comentários da live que muita gente nem sabia tudo isso que aconteceu, porque nos bastidores Sim. ninguém vê, né? E é isso. Belezinha, então? Então vamos se encaminhando pro final. Musiquinha, aquela do finalzinho, amor. Eu gosto quando ela bota essa música que tá quase na hora de jantar. É isso aí então, galera. Obrigado pra você que assistiu até agora. Se você perdeu essa entrevista ao vivo, daqui a pouquinho ela já vai estar disponível no YouTube, tá? Mas você pode assistir pelo Facebook também, dentro de uns 30 dias aí, depois a live é apagada automaticamente. Tá ok? Então, obrigado pra você que assistiu até agora. Curta, comenta, compartilha. E amanhã eu vou fazer o sorteio da cuia, tá? Vou fazer via aplicativo ali, não vai ser ao vivo. Beleza? Até a semana que vem. Nossa gente pra valorizar. No Potatê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.
Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe, nossa voz no ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. Aqui se valoriza o que é de coração.